ver aqui. Se já tá. A minha ainda só aparece a do Caio. Na minha também. Agora, acho que já está agora ao vivo já. Já estamos ao vivo aqui mesmo. Vou aproveitar e compartilhar aqui já. Compartilhar aqui no meu também. Yeah. Tá ao vivo aqui. Aqui no meu também. Vamos ver. O pessoal já está entrando. Nossa, já tem 16 já aqui. Boa Vamos noite, ouvir. doutora Dani Arrude, presidente aqui. Doutora Priscila, Elizabeth, Isaura, doutora Viviane Matavelli. O pessoal está entrando aqui, hein? Ah, prestígio da trincheira, né? Não. Nossa, tem 16 já aqui. Os convidados são fera também. O doutor Aquiles Tadeu Zurlo, acho que é de Santa Rita, Passa Quatro, Santa Rita, parceiraço. Que é amigo nosso, a Vivi também, nossa presidente. Parceiro, nosso conselheiro. Maravilha. Só está entrando. Vocês começam, a gente começa efetivamente com quantos na live? Tem uma grina? Então já podemos começar, que eu vou começar. Já tem 11 comentários, a gente nem começou? Já temos 25. Começa de sempre ou quer começar, Volpiane? Pode começar, Netinho. Você é o cara, dono da bola. Vamos lá. Uma boa noite a todos os nossos live espectadores. Mais um dia de trincheira. Meus irmãos Volpiane, Mário Badures, respectivamente vice-presidente da subseção de Osasco, doutor Mário, presidente ainda em exercício da subseção de São Vicente, e hoje dois convidados, doutor Aislan de Queiroga Trigo, nosso secretário-geral, pela segunda vez aqui na trincheira, e hoje estreando aqui o doutor Leandro Sarcedo, que é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB e ainda conselheiro seccional. Sejam novamente bem-vindos e feitas essas breves considerações, já passo a palavra Mário Volpiane. Eu procedo. Vamos lá. Boa noite a todos os live espectadores. Boa noite aos meus irmãos Mário Badures, presidente em exercício da OAB São Vicente, Neto Atui, vulgo Netinho, príncipe dos tribunais superiores, vice-presidente da OAB Ibiúna, meu presidente de prerrogativas da OAB São Paulo, grande irmão Leandro Sarcedo, um guerreiro do nosso exercício profissional, na defesa do nosso exercício profissional, que está lá só com gente boa, 500 voluntários, Carol e toda a sua equipe das prerrogativas que, por nós, trabalham tanto. E são um exemplo para nós de comissões, de subseções nas nossas lutas também, além de sempre estarem com as mãos estendidas para nós, sempre que precisamos. E olha que a gente incomoda, né, presidente? É isso. E falando em incomodar, nosso secretário-geral, meu irmão também, Aislan, esse a gente liga demais, manda mensagem, pede, e ele sempre nos ajuda. Demora um pouquinho, às vezes, para responder, porque são mais de 240 subseções, mas é um trabalho incrível o que essa diretoria faz. Eu reitero novamente que é, sem dúvida, a gestão mais próxima da advocacia que eu já vi na minha carreira, e com certeza eu ouço isso de muitas outras pessoas, além de mais humana. É uma gestão próxima de todos, aberta, está aqui conosco, está em cada subseção todos os dias, se desdobram por nós. Então, parabéns, meu secretário-geral, meu irmão Aislan de Queiroga Trigo. Muito obrigado por estarem aqui conosco.
o Dr. Aislan pela segunda vez, Leandro estreando na trincheira, que é o lugar deles, porque são de trincheira, são guerreiros, são barriga no balcão e são defensores da advocacia. Obrigado, gente. E segue o jogo, Marião, meu presidente. Boa noite. Tô ligado? Então, vamos lá. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez aqui. Uma alegria estar aqui nesse projeto Na Trincheira, ao lado dos meus irmãos Alexandre Volpiani e Mauro Atui Neto. Algo que, para mim, soa sempre às terças-feiras, se tornam muito mais especiais. Fizemos esse projeto, implementamos ele no início da pandemia, e aqui tivemos a honra de receber muitos e muitos expoentes, entre eles, né, o Dr. Aislan já esteve aqui conosco, e também hoje, o Dr. Leandro Sarceiro também aqui nos ladeando. Também já tive algumas oportunidades de estar com ele aqui na OAB de São Vicente. Mas, assim, além do carinho que tenho pelos meus dois irmãos de trincheira, deixar consignado aqui, na pessoa do amigo, do nosso secretário-geral da seccional, Dr. Aislan, todas as homenagens que faço à OAB São Paulo, ao nosso líder Caio Augusto, ao nosso vice-presidente Ricardo Toledo, a doutora Margarete e a doutora Raquel Preto. Tenho que deixar aqui fincado o meu orgulho de pertencer à gestão e de que toda a minha doação para que possa a classe estar sempre unida e sempre numa progressão, quer seja de respeito, ou quer seja mesmo do aprimoramento profissional de todos os nossos inscritos, nada disso talvez fosse possível senão numa gestão tão competente e tão fulcrada nos objetivos, nos princípios que movem, né, o bem da nossa classe. Isso tem que sempre ser reconhecido e, na sua pessoa, doutor Aislan, leve os nossos cumprimentos a todos da seccional, assim como também ao guerreiro das nossas prerrogativas, aquele que é chamado nos momentos mais difíceis, que coordena o Estado inteiro, um grande amigo do qual também tenho muito orgulho e sou um fã, um admirador do trabalho, da doação, do que representa o nosso grande Leandro Sarceiro. Posso dizer que a OAB me possibilitou e estreitou, né, estar diante de pessoas tão maravilhosas, e é assim que eu gostaria de deixar esses comentários iniciais, enaltecendo a todos e reconhecendo as virtudes dos que aqui estão presentes, porque com certeza será uma trincheira rica de conteúdo e muito produtiva, como tem sido uma praxe das nossas terças-feiras aqui no nosso projeto que é tão especial para todos nós. Com isso, passo a palavra ao nosso eminente secretário-geral, Dr. Aislan de Queiroga Trigo. Obrigado, meu amigo, meu irmão, Mário Badures. Aliás, eu estou muito feliz essa noite, viu? Confesso a vocês que uma das lives que eu estou mais familiarizado aí, pela proximidade que tenho com todos, né? A admiração que tenho a todos, advogados que são atuantes do direito penal, criminalistas, guerreiros de OAB. Então, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de fazer essa live, mais uma vez por estar aqui na trincheira, né? Ao lado agora do nosso querido amigo e irmão Mário Badures, Alexandre Volpiani, do Neto Atui, idealizadores desse projeto que vem ganhando destaque, né, no mundo virtual, pela alta qualidade das lives que vem fazendo. E ao lado deste também, igual guerreiro de ordem, meu amigo gigante das prerrogativas, Leandro Sarcedo. É muito bom estar ao lado aqui, tenho certeza que esse bate-papo será de altíssimo nível, dizer que essa visão toda nós estamos aqui a tratar hoje não reflete a visão institucional da OAB. Estamos aqui para discutir uma ideia, mas
institucionalmente, ainda temos que discutir muito sobre o assunto. Acho que a discussão é sempre muito saudável, né? E deve ser realizada, sim, com todos os colegas, advogados e advogadas. Vamos tentar trazer um pouquinho aqui desses pontos de vista, mas, mais uma vez, eu quero parabenizar aos 3 amigos idealizadores desse projeto Trincheira, né? O Mário, o Alexandre e o Neto. Dizer que sempre uma alegria aqui estar com vocês, meus amigos. Eu sou fã do trabalho de vocês, sou um grande admirador do trabalho de vocês. Por isso, Alexandre, eu vou só retificar a tua fala dizendo que você não incomoda, não, meu irmão. Todos vocês têm sempre um livre acesso à minha pessoa, tenho certeza que também a todos os demais diretores da OAB São Paulo. O nosso propósito é o mesmo, né? Ajudar aquele que precisa do nosso serviço, do nosso voluntariado. Palavras aqui iniciais. Desejo uma boa noite a todos os que estão conosco também através do Facebook. Obrigado, meu secretário-geral, agora nosso presidente de prerrogativas. Como é a primeira vez, né, doutor Leandro, eu, antes das considerações iniciais, podia falar um pouquinho da trajetória até aqui, do Leandro, desde que começou a faculdade ali, ou antes, fica à vontade, até hoje, sendo conselheiro seccional e responsável aí pelo nosso exercício profissional, se possível, só para o pessoal que nos acompanha se inspirar também na sua história. A palavra é sua, meu irmão. Muito obrigado, Volpiani. Estão me ouvindo, né? Então, muito obrigado, querido amigo Volpiani. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje na Trincheira, né? Já tinha estado lá na subseção de São Vicente com o Mário Badures, a quem eu agradeço também o convite aqui. Aí lá em Ibiúna eu tive a oportunidade, ainda antes da pandemia, de estar lá pessoalmente, que foi uma alegria muito grande. Depois a gente também fez aí um encontro virtual e hoje, estando aqui nesse projeto bonito que vocês vêm desenvolvendo, aí os vice-presidentes de subseções tão importantes, o Mário não, o Mário está presidente em exercício, né? Então, para mim, é motivo de imenso orgulho estar aqui hoje, né? E principalmente por estar do lado desse querido amigo, essa grande liderança da advocacia paulista, esse sujeito que, de fato, faz da sua vida, um exemplo de voluntariado e ao amor ao próximo, e esse próximo, no caso, é a advocacia como um todo, na sua composição entre advogadas, advogados, enfim, o doutor Aislan de Queiroga Trigo, de fato, é alguém em quem se espelhar. Agora, embora seja aqui da capital, né, seja de São Caetano, criado aqui na capital, fixou-se profissionalmente em Jales, e a gente brinca que para o Aislan não existe distância, né? Então, onde existe uma demanda da advocacia, e fez todo um trabalho maravilhoso junto à Comissão de Assistência Judiciária, que é a parte da ordem que atende os mais necessitados da sociedade brasileira. Então, percebam a grandeza da doação do Dr. Aislan em relação não só à advocacia, mas à sociedade como um todo. Então, estar aqui hoje conversando ao lado desse grande diretor e que ajuda tanto a Comissão de Direitos e Prerrogativas, para mim é motivo de muita alegria mesmo. Então, Aislan, receba um abraço aqui e a todos os colegas, então, o Volpiani, o Badures e o Neto, também um efusivo abraço, assim, todos aqueles que estão aí nos assistindo aí pelo Facebook, a todas e todos, um abraço aqui do Leandro. Sobre a minha trajetória, Volpiani, trajetória profissional, eu sou piracicabano, como todos sabem, tenho muito orgulho, né? Sou filho de uma terra muito bonita, né? Piracicaba é uma cidade muito bonita e morro de orgulho disso. E morei em Piracicaba até os 17 anos. Pouco antes de fazer 17, eu vim para São Paulo já para fazer a faculdade de Direito. Então, eu passei no vestibular, ia 16 para 17 anos,
então entrei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e onde comecei no ano de 1993 e me graduei no ano de 1997. Então já são aí quase 23 anos agora de graduação. Tirei a ordem então em 98, esses dias aí eu fiz 22 anos de inscrição na ordem, né? Do ponto de vista acadêmico, tive 10 anos depois de me formar, de me graduar, eu entrei no mestrado, concluí o mestrado em Direito Penal em 2010, e aí depois, em 2012, entrei também no doutorado e concluí o doutorado em 2015. Então, do ponto de vista acadêmico, sempre na Universidade de São Paulo. Em relação à vida profissional, sou advogado criminal, tive escritório no centro durante muitos anos, atualmente o escritório é na Avenida Paulista, e com a mesma sociedade também, praticamente de onde eu comecei, tenho o mesmo sócio também há 22 anos, basicamente desde quando eu comecei a advogar. Trabalho na Comissão de Direitos e Prerrogativas também há uns 20 anos, mais ou menos, desde a gestão eu acho que o presidente da ordem era o falecido, o saudoso Rubens Aprobato Machado, e a gestão da Prerrogativas também era do saudoso Alberto Rolo. E desde então vim passando por todas as gestões, fiz de tudo na comissão, desde levar o BIP para casa, enfim, parecer, voto de desagravo, enfim, depois conselheiro de prerrogativas, quando isso foi criado, depois vice-presidente penal, vice-presidente geral, e hoje, mercê aí de uma bondade e da confiança, e por que não dizer, de um pouco de loucura aí do presidente Caio, nós estamos à frente da comissão, e eu sempre faço questão de dizer que tocar a comissão de prerrogativas não é algo que se faça sozinho, então, já desde o primeiro dia do mandato, não só o presidente Caio teve a sensibilidade de nomear não só o presidente, mas também a vice-presidente, que é a conselheira seccional Ana Carolina Moreira Santos, com quem eu compartilho aí a gestão da comissão e todos os trabalhos e quando podemos ter algumas vitórias, também aí o gozo das vitórias em relação ao trabalho desenvolvido. Então, basicamente, a história é essa, resumidamente. Faltou dizer, sou casado há nem sei mais, 18 anos, mais 6 de namoro, 24 anos, com uma caloura da faculdade, e sou pai da Catarina, que tem 12 anos e é palmeirense como eu. É isso aí. Que água que esse nosso presidente de prerrogativas bebe, hein, Wesley? O cara parece que tem 20 anos, pô. Eu beber dessa água também, né? Gente, hoje, né, fizemos uma live semana passada com o nosso presidente Caio Augusto, e nessa live fomos bastante questionados sobre a posição da OAB, sobre o que nós achávamos com relação à questão do porte de arma para advogados. Sabemos que vários projetos de lei já foram ventilados e tramitam por aí. Também aquele decreto que o agora atual presidente da República nos incluiria, né, como uma facilidade para obter o porte de armas, enfim. É um tema muito controverso, são vários pontos de vista. Sabemos que a nossa instituição ainda não tem uma opinião formada sobre isso, até porque muitos advogados têm interesse sim, mas muitos advogados são contra, e isso é difícil para a gente equalizar como gestor de ordem, tudo isso não pode só, mas temos que debater sobre isso, né? É um assunto que eles querem ouvir da gente, o que a gente acha, o que a gente pensa, quais são todas as vertentes com relação ao assunto. Vou começar, e eu vou só para deixar claro, também gosto de atirar, quando eu posso eu atiro esportivamente, em stand, obviamente. Gosto muito de armas, acho super bacana, brincar com isso, né?
não gosto do resultado dela, jamais gostaria de usar contra alguém, mas é interessante, né? Eu vou lá, dou 50 tiros no stand, parece que minha vida muda por uma semana, parece que sai algo da gente, mas muita gente usa a panela para fazer isso, porque cozinha alguma coisa, faz um churrasco, toma uma com os amigos, existem N formas da gente descarregar nossas tensões. Mas, sabendo disso, nosso secretário-geral é um atirador esportivo, colecionador, alguém que gosta do tema, e vou passar a palavra para ele dizer o que ele acha, para depois passarmos para o aspecto prerrogativas, isonomia, tudo, a polêmica mesmo da coisa. Vou passar para o Aison, dizer o que ele acha. Enfim, é contigo, meu irmão. Obrigado, Alexandre. Bom, meus amigos, primeiramente, como o Alexandre já disse aí, de forma brilhante, né? Na verdade, nós não estamos aqui para revelar qual é o posicionamento oficial, institucional da OAB São Paulo. Não tenho procuração de nenhum dos outros 4 diretores, né, para falar em nome deles. Estou falando em nome próprio, como advogado. O Alexandre disse aí como admirador, né, dessa arte, que é o tiro esportivo. Sou, de fato, colecionador, tenho autorização, né, da coleção, caça e tiro, né, concedida pelo Exército. Então, eu gosto, na verdade, é uma prática esportiva, mas que também, Volpiani, Neto, Batures, sou, sim, particularmente um defensor de que haja uma maior flexibilização, né, para o porte de arma para advocacia. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque, na verdade, o que eu sempre preguei é essa possibilidade de que o profissional da advocacia seja, de fato, avaliado para que tenha a permissão ou não do porte de arma de fogo, assim como são os juízes, os promotores, os defensores públicos, os advogados gerais, né? Então, é a única, talvez, uma mudança que, no meu ponto de vista, e aí eu falo também fazendo uma observação, porque isso é competência, seria competência, enfim, do Conselho Federal, é uma matéria federal, né? Teria que haver uma mudança no Estatuto da Advocacia, que é a lei federal, Lei 8.906, 94, para que essa permissão fosse flexibilizada. Não diria, eu nunca disse, jamais, eu diria que a gente tem que sair dando arma para todos os advogados e advogadas que pedirem, né? Há um requisito, assim como tem para membros do Ministério Público, para juízes, né? Mas eles têm essa flexibilização, né? O MP, que é concedida pela Lei Orgânica do Ministério Público, magistratura pela LOMAN, né? Artigo 33.5 da LOMAN, que fala do juiz, porte, do direito ao porte para o magistrado, artigo 42 da Lei 8.625 de 93 ao Ministério Público, que fala também do porte ao Ministério Público. Mas essa lei, ela também é relativa, né? E é assim também como deve ser para a advocacia. Porque ambos, assim como tem uma ação, existe uma ação ordinária no Supremo Tribunal Federal que trata dessa matéria, diz que ambos, né, Poder Judiciário e Ministério Público também devem se submeter aos critérios do Estatuto do Desarmamento, né, que é fazer o exame psicológico, ter uma aprovação no estande de tiro, enfim, não ter antecedentes criminais, não responder ao processo criminal, enfim, os requisitos da lei do Estatuto do Desarmamento, com uma ressalva, talvez seja que hoje dificulta um pouco mais o acesso para a advocacia, como para qualquer cidadão, que é a questão da justificativa para portar arma, né? A gente vê que, quando chega nesse critério de justificativo, o advogado encontra maior dificuldade, porque muitas das vezes a autoridade que concede para o adquirente, ou o colega que for pleitear essa arma na esfera da Polícia Federal, é a Delegacia da Polícia Federal, né, o SINARME, que faz essa análise, e aí talvez para essa análise o advogado e a advogada encontram bastante dificuldade. Muitas das vezes, né, o advogado não consegue justificar, porque simplesmente quer
portar para a sua própria segurança pessoal. Mas isso, como eu já disse, não significa que o advogado e a advogada devam flexibilizar de forma que todos os advogados passem a andar armados. Até porque quem tem arma, quem já tem arma, quem frequenta clube, conseguiu adquirir, sabe que não é tão simples assim, né? E não é um processo também tão barato, né? E uma arma de fogo também não é tão barata. Então, a gente sabe que existe, sim, uma burocracia, tem uma preparação, toda renovação você tem que fazer tudo de novo, uma preparação. O exame em stand é muito rigoroso, né? A gente, quando chega a ocasião da minha renovação, por exemplo, eu vejo lá, tem 10, 15 voluntários, passam 2, 3, no máximo. É bastante rigoroso, muito mais do que uma autoescola, né? Muito mais do que um exame para habilitação, né? Então, assim, o que eu penso é que talvez não diria isonomia, né, entre advogados, juízes, promotores, porque a isonomia seria relativa, eles teriam que ter ser aprovados, né, no exame psicológico, no stand de tiro. Então, de certa forma, não falo em isonomia, porque essa concessão não seria aberta. Falaríamos em isonomia se todos tivessem essa possibilidade pelo simples fato de exercer a função, né? E não é assim. Precisa fazer o teste, precisa passar pelo exame psicológico, enfim. E sou bastante também criterioso nesse tema, porque eu acho que essa avaliação tem que ser feita realmente de forma rigorosa, como só para a gente ter uma ideia, todos os psicólogos que são credenciados são também sempre avaliados rigorosamente pela Polícia Federal. E aí eu faço também uma diferenciação de quando foi criado o Sinarme, né? Houve uma fiscalização muito maior do controle e do uso de armas de fogo no país. Então, eu acredito que por isso só já houve um avanço, né, por esse controle. Mas eu acho que a advocacia, na minha concepção particular, é uma profissão de risco. A todo momento em que nós estamos atuando num processo, a gente pode correr o risco de desagradar alguém, seja o nosso cliente ou seja o cliente da parte contrária, né, e a gente não sabe qual é a consequência disso. Outro dia, até falando com um colega, ele falou assim, mas eu atuo na área da infância, atuo na área da família, né? Talvez eu não tenha muito, mas quantos embates que nós já vimos nessas áreas, de colegas que travam embates, né? Às vezes na sucessão, na área da família e sucessão. Então, é uma segurança para o advogado. E nesse meu pensamento, meus amigos, eu sempre faço uma análise da seguinte forma: se ao juiz, ao promotor, né, ao defensor público, se é concedida essa possibilidade, se é facilitado esse acesso, inclusive com previsão legal, como eu já disse aqui, que estão lá nos seus gabinetes. A gente sabe que para entrar no fórum não é fácil, né? Você tem que passar por detector de metal, tem segurança armado, a gente já sabe todo esse rigor. E para o advogado, né? O advogado que sai do fórum, o estacionamento às vezes é longe, você pode ser abordado ali na saída pela parte contrária que não teve, que perdeu a ação, enfim, que não compreende, né, a atuação do advogado, da advogada. E para o advogado que não tem segurança no seu escritório, que não tem detector de metal na porta. Então, eu acho que sobre esse critério, como já disse, renovo aqui, pelo menos nessa fala inicial desse bate-papo, só para começar a esquentar aqui, eu acredito que é possível essa flexibilização. E não a concessão direta apenas em razão do fato de ser advogado. Não é isso que eu defendo. Não é você chegar com a carteira de advogado e dizer, tá aqui, eu quero comprar uma arma de fogo. Não é isso. Submetendo-se a esse rigor, o que eu gostaria que houvesse a mesma previsão, como há na lei orgânica do Ministério Público, como há na lei orgânica da magistratura, que houvesse a previsão no Estatuto da Advocacia, né, para que o advogado que fosse avaliado e fosse aprovado tivesse esse facilitador de não ter que efetivamente justificar a necessidade da aquisição ou do porte da arma, porque aí vira um critério subjetivo do delegado. Né? Você pode pedir
várias pessoas podem pedir, ou delegados diferentes podem apreciar, e a gente pode ter resultado justo ou injusto para qualquer uma delas, porque depende de uma análise subjetiva. Então, eu acho que se afastarmos essa análise subjetiva, deixar o critério apenas do exercício, reconhecido risco no exercício da profissão, como esse caráter subjetivo, substituindo esse caráter subjetivo. E aí depois todas as condições objetivas, né? Que é ter a capacidade civil, que não ter antecedentes, não responder a inquérito policial, enfim, ser aprovado no exame psicológico, ser aprovado no exame técnico de estande de tiro. Eu acho que haveria essa flexibilização, haveria uma maior flexibilização de como é hoje, né? Mas é isso aí, só para começar esse debate. Aí a gente vai falando mais aí, conforme meus colegas forem expondo também, o Leandro Sarcedo, querido amigo presidente, a gente vai discutindo aí para então vamos colocar fogo, engrandecer. Né? Para engrandecer o debate. Doutor Leandro Sarcedo, o que diz? O que acha? A sua opinião sobre esse pleito de muitos colegas nossos, e justificando, né, com relação à isonomia, à igualdade, à necessidade, qual o pensamento, falando de início, né, sobre esse assunto aí, que é polêmico. Já temos lá um caminhão de mensagens rolando no Facebook, são mais de 80 agora, isso na página da Trincheira, né? Diga lá, doutor Sarcedo. Obrigado, Alexandre. Ouvi com muita atenção, né, a fala do nosso amigo Aislan, e é interessante, né, porque quando a gente tem uma opinião e ouve uma pessoa, eu nunca tinha conversado com a Aislan sobre isso, então fiquei sabendo ontem que a gente conversou que tinha live hoje, qual é a posição dele a respeito. Então é interessante quando a gente tem uma pessoa por qual a gente nutre muita estima, por quem a gente tem uma admiração e que, de repente, sobre um assunto, temos opiniões absolutamente diversas. E que é o caso aqui, no meu caso com a Aislan, eu não concordo com a visão, basicamente com a visão que ele coloca, e vou explicar o porquê, mas é interessante porque quando a gente ouve um amigo, uma pessoa da envergadura do Aislan falar algo com que a gente não concorda, nos leva a uma reflexão a respeito das nossas próprias convicções. Então, é isso que é interessante o debate, é algo tão importante nos dias de hoje, um ambiente civilizado, um ambiente onde as ideias possam ser debatidas e que a gente possa avançar, porque, como eu costumo dizer várias vezes, inclusive nas questões de prerrogativas, muitas vezes, e às vezes a advocacia, ou enfim, muito mais o Poder Judiciário, o Ministério Público, não percebe que entre o interesse deles, entre o interesse da advocacia, entre o interesse do Poder Judiciário e o interesse da advocacia, muitas vezes existe uma larga avenida onde a gente pode construir consensos e caminhar juntos. E, neste caso, é um pouco isso, ou seja, ouvindo o Aislan falar, a gente é levado a pensar sobre determinadas coisas em que, muitas vezes, é possível tentar buscar algum consenso. Vejam, a questão do armamento, a questão do porte de armas, para mim, ele se divide aqui em duas abordagens. Uma abordagem da minha abordagem, e sempre aqui, como bem frisou o doutor Aislan, nós não falamos em nome da ordem em momento nenhum, nós estamos discutindo ideias pessoais. Minha, Leandro Sarcedo, Aislan, doutor Aislan, doutor Volpiani, doutor Baduri e doutor Neto. Nós estamos discutindo nossas convicções a respeito desses temas. Então, são duas abordagens que eu vejo para este tema. Uma, da minha compreensão a respeito da necessidade e de que tipo de sociedade que eu penso que nós devemos viver. Uma sociedade onde o porte de arma deva ser flexibilizado, ou uma sociedade onde o porte de arma deva ser, de alguma forma, dificultado. Ou seja, a gente tinha um regime
maior dificuldade e que se flexibilizou um pouco, não tanto quanto se esperava que iria se flexibilizar, mas de alguma forma se flexibilizou. E aqui, até para economizar grandes debates a respeito, até porque eu não sou especialista nisso, a minha concepção de sociedade é uma sociedade eu creio, acho que nós perdemos muitas vidas no Brasil por crimes violentos todos os anos. O Brasil é um país que tem uma guerra civil latente, onde os cidadãos se matam, a polícia, como diz nosso conselheiro Fernando Capano, que é um especialista aí na justiça militar, a polícia militar brasileira é a polícia que mais mata no mundo, mas também a polícia que mais morre, e em específico a de São Paulo. Então, isto é um quadro que se demonstra, onde se demonstra o problema das armas. Nós tivemos uma época onde era possível ter acesso com bastante facilidade às armas. A gente sabe que existe ainda um grande contingente de armas antigas e também de armas contrabandeadas que estão circulando. E existe a questão das armas desviadas, ou seja, o sujeito compra a arma, depois é assaltado, ou depois perde o interesse em ter a arma e depois acaba raspando e passando ela para frente. Enfim, eu vejo essa ideia de aumentar o número de armas na sociedade como um perigo latente, pela minha própria forma de compreender a sociedade. Isto é uma coisa. A outra abordagem é a abordagem do ponto de vista das prerrogativas profissionais. E sempre quando eu estou fazendo palestras sobre prerrogativas profissionais, eu sou sempre perguntado, sempre me fazem essa pergunta, porque essa ideia de isonomia no exercício profissional, que não existe hierarquia entre as carreiras, e aqui, amigas e amigos, eu pediria uma vênia para dizer que, do meu ponto de vista, pelo menos, um erro não deveria justificar o outro. Se existe uma via facilitada para que o Ministério Público e o Poder Judiciário tenham acesso às armas, e veja que o juiz, muitas vezes, nunca adjudicou no crime, passou a vida adjudicando na infância e juventude, nos direitos difusos, no JEC, enfim, e ele tem uma via facilitada, uma via flexibilizada para a obtenção do porte de arma. O promotor é mais difícil, porque eles atuam mais na questão criminal, mas também tem a grande maioria da atuação do Ministério Público é uma atuação interna, uma atuação cartorial, uma atuação burocrática. São poucos os promotores que, de fato, têm uma atuação de frente, de ataque ao crime, de parceria com a polícia, enfim, embora exista também esse perfil de profissional. Então, o fato de existir essa via facilitada, não me parece que, e do meu ponto de vista, este sim é um erro, não justificaria o erro da gente olhar para isso com a ideia de isonomia, até porque a ideia da falta, da não hierarquia, pela qual a gente se debate na comissão todos os dias, todos os dias, me parece que é voltado para outro aspecto do exercício profissional da advocacia. Ou seja, nós não podemos ter medo, nós temos que ter liberdade no exercício profissional na hora de fazer uma crítica veemente a uma sentença, na hora de fazer a sustentação oral e colocar ali o dedo na ferida das questões processuais que estão sendo colocadas sob os nossos cuidados, ou seja, na defesa do cidadão. Eu não consigo... a nosso exercício profissional é um exercício profissional, como diz Henri Robert no livro O Advogado, a cabeça do advogado é o próprio mundo onde habita toda a advocacia que ele exerce. Então, este exercício profissional, eu não consigo ver como podemos entender a possibilidade, o direito à flexibilização de armas como algo que seja inerente ao exercício profissional. Ou seja, eu sei que nós contrariamos interesses a todo momento, mas outras profissões contrariam interesses a todo momento. Então, enfim, veja, o direito do advogado enquanto cidadão
de ter as regras aptas a todos os cidadãos da obtenção da arma está à disposição. E hoje nós já temos um regime mais flexibilizado. Agora, a ideia de que a isonomia, que a não hierarquia entre as carreiras jurídicas pressupõe a facilitação a facilitação da obtenção do porte de arma é algo que não me parece fazer parte deste jogo das garantias constitucionais e democráticas sobre o qual pensou o legislador constitucional, principalmente quando fez o artigo 133 da Constituição Federal, que colocou ali a advocacia como indispensável administração da justiça. Eu sei que na nossa assistência de hoje, existem muitos defensores da ideia radicalmente oposta disso que eu estou falando, mas, enfim, estamos abertos aí ao debate, estamos sempre aprendendo e, mais uma vez, dizendo que nós estamos aqui debatendo hoje ideias. Esse é um debate ainda que, além de tudo, depende do Conselho Federal, porque precisa, na verdade, de uma alteração da legislação federal para que tenhamos essa via de acesso mais facilitada, pelo menos na minha compreensão do arcabouço legislativo que temos hoje. Então, seriam essas minhas primeiras palavras, doutor Volpiani, sempre agradecendo a oportunidade e respeitando absolutamente as opiniões contrárias. Eu concordo com essa parte, quando você diz, Leandro, sobre a nossa isonomia ser dentro da questão processual. Eu entendo da mesma forma que você. Porém, contudo, eu concordo na parte quando o Aislan diz que, eventualmente, a advocacia é, sim, profissão de risco, e são vários os fatores que podem gerar isso, né? Nós vimos em Goiás, há alguns anos atrás, advogados trabalhistas sendo assassinados porque ganharam uma ação contra uma empresa ou uma usina, não me recordo. E foram assassinados, se eu não me engano, foram 4. Bom, várias são as formas do advogado poder ter um problema, né? Acredito eu que nós, advogados, podemos, desde que obedecidos os requisitos, ter uma arma dentro do escritório e da nossa casa. Podemos ter o registro via Polícia Federal, o CR, são 2 tipos diferentes de situações. O CR é mais burocrático, mas é abrangente. A Polícia Federal é menos burocrática, mas é mais rápida, né, para sair. Enfim, uma série de nuances. Mas eu entendo que não se trata de estar inferiorizado a um juiz ou a um promotor, em virtude deles terem uma facilidade maior em ter o porte de arma e nós não. Eu não entendo que seja dessa forma. Eu não entendo que isso nos coloque em desvantagem dentro do exercício profissional, que é o que nos importa, né? Nesse sentido do estatuto. Mas, obviamente, que o doutor Aislan tem razão, que muitas vezes o advogado corre riscos no seu ofício, no seu sacerdócio diário, mas não vejo também, entendo que teria que ser muito bem estudado, colocar isso em prática, porque são várias nuances, né? Nós temos hoje uma situação de poder ou não entrar no fórum armado, como ficaria isso? Como ficaria o trânsito dentro de locais oficiais, sendo locais de segurança? A advocacia, nós falamos aí de 1.300.000 inscritos, é algo que precisa ser analisado também, independente dos requisitos, mesmo preenchido todos os requisitos, não são todos que preenchem, ok, nós estamos falando de centenas de milhares de autorizações, né? Com todos os requisitos, porque, e mesmo assim outros não, mas eu acho que o doutor Leandro tem razão quando fala que não se trata de uma violação de prerrogativas, não se trata de nos colocar inferiorizados em relação aos juízes e promotores. Não entendo dessa forma, para mim não é isso. Porém, contudo, acho que deveria haver o reconhecimento do risco da nossa profissão. E, já que juiz e promotor têm que passar por requisitos parecidos
com os nossos, como se a gente fosse pedir o porte na Polícia Federal, que nós vamos lá, apresentamos declaração de atividade ilícita, comprovante de endereço, antecedentes, exame psicológico, o exame técnico, prático. E a diferença é, basicamente, é juiz e promotor? Ok. Independe da área que ele trabalha. O advogado não. O advogado ele precisa provar por A mais B que ele corre riscos. Ele precisa juntar lá boletim de ocorrência de ameaça, ele precisa lá dizer que foi assistente de acusação de N processos. Mas como um advogado trabalhista que tem 100 processos contra uma empresa média ou uma empresa de transporte, como que ele vai provar esse risco? Se é tão subjetivo. E ele está em risco. Que a gente não sabe com quem mexe, né? Mas sabe o prejuízo que ele pode causar. Então, entendo eu que não é uma questão de prerrogativas, mas sim de reconhecer a advocacia por ser parte da administração da justiça como uma atividade de risco, na maioria dos casos. E preenchidos os requisitos, deveríamos ser como promotores, né? É promotor, é juiz? Beleza. É uma atividade de risco e segue o jogo. É esse o meu entendimento. E o nosso querido presidente em exercício, Mário Badures, o que acha de tudo isso que foi falado aqui? Que ele está quietinho, mas ele está ali, ó, só preparando o tambor de balas dele, carregando, municiando, e agora ele vem. Não, eu assim, prestei muita atenção, né? Esse tema, para mim, é de suma importância, mas, acima de tudo, né? Aliás, também deixar aqui registrado que eu respeito muito a opinião do Dr. Leandro Sarcedo, né? Mas eu peço vênia para divergir. E até mesmo para corroborar o entendimento do Dr. Aslan, que eu acompanho em toque. Mas, assim, uma questão que nós temos que observar é que nós não estamos, assim, querendo ter o mesmo direito que, eventualmente, um promotor de justiça ou um magistrado tem. Nós estamos querendo ter porte de arma, de aquisição, para termos um objeto para o uso estrito na nossa defesa pessoal. Então, nós estamos aqui não falando de equiparação de direitos, o que é um argumento válido também, mas nós estamos falando aqui de você ter uma possibilidade, no limiar da legalidade, de termos uma possibilidade de portar uma arma de fogo para a nossa defesa pessoal. E aí é onde que está a questão. Primeiro que não existe, todos nós sabemos, nenhum tipo de hierarquia ou subordinação entre advogados, promotores, magistrados, etc. E eu falo para vocês com absoluta clareza que eu vejo a nossa função, né, a advocacia, não só a pública, mas a particular, com os mesmos riscos inerentes que os outros personagens do nosso sistema de justiça têm. O problema é que eles têm uma questão muito facilitada, é evidente isso, porque hoje, como o doutor Aslan disse, vigora um critério subjetivo, né, o qual não deveria. Isso nos custa caro, porque nós perdemos muito com esse tipo de... talvez, né, eu quero parecer aqui, mas é só para falar que é advogado como se tivesse algo de errado. E isso eu nunca vou concordar com esse tipo de situação, né? Se o magistrado, se o promotor, o advogado público pode portar uma arma para sua defesa pessoal, por que o advogado, no seu mundo particular, também não pode? Qual que é a diferença se os requisitos para obtenção são os mesmos? Eu poderia até falar aqui que, pelo menos eu, né, tive participação em N processos criminais, inclusive indo como assistente da acusação ao tribunal do júri contra integrantes de facção, sequestradores, estupradores, homicidas, uma gama invariada de criminosos natos, perigosos mesmo. E que eu não sei como é que vai ser amanhã ou depois, quando eles saírem da cadeia, com as penas altas que tomaram, frente à barbárie, à maldade, né, íncita
que é uma característica do ser humano, infelizmente. Né? Só que, assim, a diferença, meus amigos, que nós temos que ter aqui sempre em mente, é que a possibilidade do advogado se defender, né, ela é premente. Mesmo porque nós sabemos que se um promotor de justiça, um magistrado, tiver em risco e ligar para o 190, como todos nós cidadãos fazemos, eu garanto para vocês que o tratamento deles é muito mais avançado do que o ser simples advogado. Né? Então, assim, existe sim essa questão de que aqueles que estão ali frente ao Estado, eles têm uma proteção muito maior do que qualquer advogado que vai sair do seu escritório, vai para casa, toca a campanha no seu escritório, não sabe quem é, e por aí vai. Nós estamos alheios, nós estamos rodeados de todos os riscos inerentes. Tocou a campanha, pode ser um mosquito, tocou a campanha, pode ser alguém de fuzil na sua porta. E, por si só, esse critério subjetivo não pode, ao meu ver, afastar uma possibilidade de você ter uma arma de fogo que tem que ser exercida estritamente para a sua defesa pessoal. Não estou falando aqui, por exemplo, que, uma advogada, por exemplo, vai desfilar por aí com uma Glock rosa. Também não estou falando aqui que nós vamos pegar e vamos ter uma carabina, uma ostentação. Muito pelo contrário. O que nós estamos brigando, né, é para que nós possamos ter, né, em pé de igualdade, vamos dizer assim, né, para a defesa pessoal, as mesmas características que tem, né, o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, né, que estabelece no artigo 6º, inciso 11, salvo engano, para o Poder Judiciário, o Ministério Público, seus servidores, o porte de arma de fogo para a defesa pessoal. E aí esqueceram da advocacia. Né? Então, existe uma previsão, conforme o doutor Aislan falou, na lei orgânica do Ministério Público, assim da magistratura, mas na nossa, né, esqueceu-se. Tem lá a previsão que temos porte de arma lá, e algo que, se, por exemplo, não tiver assim, uma força muito grande, maciça, nos projetos de lei no nosso legislativo, nós, advogados, vamos estar sempre fadados a enfrentar, né, quem está com uma arma de fogo com o nosso peito aberto. E isso é uma coisa que, para mim, custa muito caro. E nós vamos falar aqui, por exemplo, porque nós somos 1 milhão de advogados, etc. Primeiro que nem como todo promotor, nem todo juiz quer andar armado e anda armado. Não são todos os advogados que vão poder andar armado. Eu acho que é uma questão assim de preenchimento de requisitos assim, muito ali no limiar de uma vírgula muda muita coisa, principalmente a questão psicológica, né? Então, assim, para mim, essa questão demanda uma certa abrangência, né? Porque a partir do momento que você tem uma comprovação de capacidade técnica, aptidão psicológica para manusear uma arma de fogo, né? Você não tem uma condenação transitada e julgada, né? Então, assim, eu não vejo assim, o porquê de ter uma previsão legal para um advogado portar arma de fogo. Eu, por exemplo, poderia até falar que poderia querer no meu porte hoje, né? É só eu pegar e catalogar as inúmeras ameaças de morte que já sofri, né? Questões assim de enfrentando o crime organizado e enfrentando também o crime organizado dentro da polícia, né? O risco que isso daí existe, mas mesmo assim estaria esbarrando num critério subjetivo de alguma pessoa falar assim, não, para ele não é necessário. Né? Então, assim, eu acho que a equiparação, né? Aliás, eu vou mais além, acho que é uma questão mesmo de um dever legal, né? Que nós, gestores, temos, né? Até mesmo nesse cumprimento dessas premissas constitucionais, e aí eu falo do direito à vida, à liberdade, o exercício da nossa profissão, né? De maneira digna, de uma maneira isonômica, né? Que é o que prevê o nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, de ter, sim, né, uma força para que possamos ter o porte de arma, repito, para nossa defesa pessoal. O foco é defesa pessoal. Então, assim como ele pode falar, né? Olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu estou muito tranquilo, porque eu sei que eu posso contar, além dos meus irmãos da trincheira, como já foi necessário isso comigo.
né, de ligar para o doutor Leandro Sarcedo. E aí eu sei que isso daí vai acontecer, porque nós temos, hoje, frente ao OAB São Paulo, pessoas de suma competência, né, assim como o doutor Aislan. Só que, até mesmo como o próprio direito penal, ele só vem a surgir depois do fato ocorrido, né? Então, eu confio muito na minha instituição, no qual tenho orgulho de ser advogado. Sou advogado por vocação, nunca prestei nenhum concurso público, mas é inerente que nessa questão, porque é um promotor de justiça, o senhor da ação penal, o magistrado que aplica a lei somente, eles podem ter, e nós, advogados, somos obrigados a enfrentar um perigo, né, premente, um risco contra a nossa própria vida, por não termos, dentro de uma legalidade, o poder de nos defendermos porque estamos desarmados. Não sei se me alonguei, peço vênias, peço minhas desculpas, mas eu sou, assim, deixo claro que sou extremamente favorável para que a nossa classe, né, preenchendo todos os requisitos legais, né, e acredito que, pelo menos eu vi um projeto de lei recentemente, né, tem um do Rio de Janeiro e tem um também que é lá do Rio Grande do Sul, né, que faz essa questão alterando tanto o nosso Estatuto do Desarmamento quanto a Lei 8.906 de 94. Falando do Rio Grande do Sul, deixo aqui um beijo para minha querida amiga, a doutora Tatiana Borsa, né, orgulho do Rio Grande do Sul, e que sempre nos prestigia aqui na trincheira. Sempre uma dádiva aí. Muito obrigado por nos acompanhar. E espero em breve que esteja aqui também na trincheira, falando de temas polêmicos como esse. Para finalizar, né, semana passada nós tivemos aqui o Dr. Caio Augusto, e até mesmo, né, Volpiani sabe disso, né, num determinado momento aqui, até mesmo pela maneira que é despojada que a gente faz aqui a trincheira, surgiram assim comentários no primeiro momento que eram atinentes ao auxílio humanitário, e questionavam o doutor Caio Augusto nesse sentido. Então, logo nós explicamos, de fato, né, a questão do auxílio humanitário, aí pulou-se para o porte de arma, né, a questão do porte de arma. E, assim, a trincheira tem um compromisso de não deixar absolutamente ninguém sem nenhum tipo de resposta. Até mesmo pelo gabarito, não só dos que aqui compõem esse quadro, mas dos expoentes, né, hoje, o doutor Aislan e o doutor Sarcedo. Mas aqui estamos aqui nesse debate de alto nível que eu tenho aprendido muito, né, feito aqui até algumas anotações, e sempre me socorro depois dessas lives. É isso aí. Não sei se corresponde às suas expectativas, meu irmão Volpiani. Opa, pá. Eu tenho uns amigos que com certeza já viram Matrix, o Neo, quando vai entrar naquele prédio protegido para salvar o Morpheus? Ele tem uma jaqueta igual a tua aí, né? O cara abre assim, o negócio é arma até na nuca dele. Volpiani, só um parênteses, Volpiani, eu acho que assim, ele tinha que, para carregar tudo aquilo de arma municiada, ele tinha que malhar muito na academia, viu, meu irmão? E fora as duas bolsas que ele tava, né? Ele tava com duas bolsas ainda, ele, a Trinity lá. Eu tenho uns amigos que andariam naquele jeito, chegaria ali para fazer audiência, boa tarde. Mas eu vejo aqui que a jaqueta aí, eu não sei se é mais parecida com a tua, eu vou pensar se é mais parecida com a do Dr. Aislan. Ali é para guardar a 44 aqui, tipo o Dirty Harry, né? Sarcedo, isso merece um desagravo, hein, Sarcedo? Estão zombando do meu traje aqui. E falando em loucos por armas, né? Nosso amigo Neto, lá do interior, que adora uma Puma 38, estilo Winchester. O que acha de tudo isso, Netinho? Olha, se me perguntarem hoje se eu sou a favor ou se eu sou contra o porte de arma, eu vou falar, depende. Depende do ponto de vista. Eu tenho um pensamento um pouco parecido com o Dr. Sarcedo, que eu sou uma pessoa que, na sociedade, eu viver na sociedade, eu prefiro uma sociedade sem armas, né? Principalmente na atualidade, onde se tem a cultura do ódio, a cultura da intolerância, pessoas que não respeitam opiniões, acham que sempre está certa. Então, isso gera muita discussão, a gente vê aí, principalmente nesses fanatismos, né? Principalmente de política. Imagine como ficaria. Eu prefiro um mundo sem armas, né? Num contexto assim geral, e eu não gosto de armas, e se existisse uma previsão no estatuto, eu não iria pedir, né?
Mas eu olhando do ponto de vista institucional, do ponto de vista da classe, eu concordo com o doutor Aislan, principalmente no que toca a introduzir, de repente, no Estatuto da OAB, a desnecessidade do advogado em requerer o porte de arma. Porque eu vejo muito, principalmente aqui na região, que os advogados pedem o porte de arma e não conseguem, muito embora justifiquem, né, a necessidade. Então, sob esse ponto de vista, eu sou assim a favor, né, de o advogado ele ter um acesso um pouco mais facilitado, até porque a nossa profissão, não desmerecendo as outras, é a única profissão alçada ao patamar constitucional, de tão relevante que é para a sociedade. Até a gente sempre cita o artigo 133, né, da Constituição Federal. E como o Mário também disse, a advocacia é uma atividade de risco. Né? Eu que atuo na área criminal, graças a Deus nunca recebi ameaças de morte, mas eu vejo essa questão, né? Eu vejo que advogados são a favor, outros são contra, em razão da profissão ou não. Eu acho que depende do contexto do local de trabalho, né? Depende muito disso, né? Porque às vezes o advogado que eu, por exemplo, sou contra, né? Eu nunca sofri nenhuma, assim, não tive nenhuma experiência negativa nesse sentido, já diferente do Mário, que atua muito na assistência de acusação, principalmente batendo de frente com organizações criminosas. E isso deixa extremamente vulnerável. Na verdade, nós, advogados, somos extremamente vulneráveis. Eu digo por mim, no escritório, por exemplo, se o cliente chega lá, ele quer fazer uma maldade, ele vai entrar dentro do escritório, pode ter cancela, o que for, eu quero falar com você. Pum, dá um tiro. Eu sou, por exemplo, sou uma pessoa extremamente vulnerável. Né? Ando pela cidade, vou a pé, vou aqui. Diferente do contexto, do Dr. Sarcedo, que está em São Paulo, Dr. Aislan, que também está lá, o Volpiani também, né? Volpiani, até brinco, né? Como é que é? Volpiani, vai zoar com Osasco, não vai zoar com Osasco. Não é só porque eu moro em Osasco que eu preciso ter 8 armas de porte, aqui é uma cidade boa. É o que eu brincava, né, com um promotor que vinha de Osasco aqui, Biúna, para substituir, que era o Dr. Marco Antônio. Falei, doutor Marco Antônio, você é de Osasco? Ele falou, sou. Falei, fora isso, você tem outra passagem? Né? Até brincando, que Osasco é da quebrada, é uma cidade perigosa. E eu falo isso porque aqui em Biúna... Quando é um promotor que né, ele não gosta de arma, ele já não anda armado faz anos. E são cidades, assim, perigosas. Eu digo isso porque aqui, quando... A polícia que contou para mim, né? Quando vê placa de Itapevi, não vou falar Osasco, Carapicuíba, Barueri, eles abordam na hora, porque são cidades perigosas. E Biúna nem tanto, mas né? Eu até hoje nunca recebi ameaça de morte, espero não receber, mas a gente nunca sabe quando tem um louco aí para... Mas eu particularmente me sinto mais, assim, eu acho que, ao contrário, eu acho que se eu tivesse arma, eu acho que eu estaria menos protegido. Não sei se é porque eu não gosto de arma e nunca tive, diferente do meu pai, que antigamente era do juizado menor, saía escoltado de baile, ele teve porte de arma. Mas eu não sei, né? Não sei se o que tem comigo que eu não gosto de arma. Mas, agora, sobre a ótica do advogado, seja da área civil, criminal, previdenciária, eu acho que tem que ter, né? Até para garantir uma isonomia mesmo da profissão, e adquire arma quem quer e quem se sente vulnerável e que precisa realmente. A minha posição é meio mista nesse sentido. E é isso a minha posição. Ele não confessou que ele gosta daquela Puma 38 lá. E vem falar de Osasco, né? Mas quem pode ter um sítio em Ibiúna e não ter a cama de concreto, né? Não sobe até a cama. Brincadeira, Ibiúna é uma cidade maravilhosa, tranquila. Lógico que tem seus problemas, mas cidades, né, dependem do seu tamanho e de uma série de coisas. Mas já falamos bastante sobre essa questão da isonomia, dos requisitos para o advogado. A gente podia falar um pouquinho, sabe, sobre o quê? Sobre esse estatuto, né? Ele ocorreu aí em, deixa eu ver, 10 anos, mais 2013. Ou menos, 2013, e foi bem controverso, porque o não ganhou, né? O não ganhou. Mesmo assim,
deram vários jeitos de não proibir o comércio de armas no país, porém deixar muito difícil o acesso às armas e, obviamente, o porte ficou quase impossível. Porque uma coisa é o que está na lei, lá no site da Polícia Federal, documentos para a gente entregar lá, mas nós sabemos que é quase impossível a gente obter um porte de arma, mesmo justificando. E esse não, né, dessa entrega de documentos, ele vem depois de muito tempo. Às vezes demora 6, 7, 10 meses para a Polícia Federal falar não tem direito. Tem 10 dias de prazo para recorrer, mas a gente já sabe o resultado. Então, o porte de arma é quase impossível para qualquer pessoa no país. Isso é fato. Não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu vejo. Adquirir armas já é algo mais, para quem preenche os requisitos, é mais tranquilo. Para ter em casa, para ter no escritório, no comércio, para colecionar, para atirar esportivamente, enfim. Mas o que vocês acham desse estatuto, começando do plebiscito? Falando aí, começando com o Aislan, que Bom, meus adorou amigos, esse assunto complementando ali, na verdade, eu acho o Estatuto é uma lei muito boa, né? Eu acho que ela atende às necessidades da população em termos de segurança pública. Agora teve uma majoração de pena, né? Recentemente, já pelo atual presidente da República. Enfim, mas eu acho que atende às necessidades brasileiras. A única consideração que eu faço não é o rigor na forma em que vem sendo implementada que garante a segurança da população. Aí é uma outra concepção. Eu acredito que, concordo em partes com o Sarcedo sabe que eu admiro, respeito o trabalho dele, grande advogado criminalista, mas a restrição da posse e do porte de arma não garante a segurança para ninguém. Até porque a gente sabe que nós não temos polícia suficiente para garantir a segurança da população brasileira. Esse é um fato. Índice de criminalidade, a gente poderia falar, mas o Estatuto melhorou o índice de criminalidade, de homicídios, Não, também não. A única coisa é que hoje a estatística é feita talvez de uma forma meio manca, né? Porque o que nós deveríamos analisar quem está morrendo, não é a quantidade de mortes. Quantidade de morte por quantidade de morte, né? Mas quem está morrendo? Então, acho que isso é que deveria refletir num estudo para que se pudesse até passar uma maior flexibilização ou não do Estatuto do Desarmamento. Porque à medida em que a população evidentemente está desarmada, e aí eu até informalmente já conversei com muitos dos que estão aqui nessa sala hoje, né, é óbvio que a arma está na mão de quem? Se a população está desarmada e pessoas continuam morrendo por arma de fogo, onde é que está a arma? Né? E o Estatuto, nós sabemos também que ele não retira a arma do poder de quem não compra a arma na loja. É fato. Né? As pessoas continuam se armando. O crime organizado está armado. Morre policial, morre bandido, morre muito cidadão também, morre advogado, morre um monte de gente. Mas o que eu vejo nessa concepção, e aí eu até falei, para quem atua bastante com esse tema, sabe que num curso, numa aula técnica, né? Porque nós temos aula no curso de tiro também, assiste aula, né? Apostila, tem prova. Aí a gente sabe que a questão é muito mais complexa do que poderia se resolver num plebiscito. Eu acho que o plebiscito jogar para a plateia também não era o caminho. Também não era o caminho. Deveríamos, né, estudar, discutir com entidades, talvez até com a própria OAB, Ministério Público, enfim, entidades civis que representam classe de profissionais. Eu também tenho certeza que não são só advogados que gostariam de ter a flexibilização do porte de arma, não. Médicos também gostariam, engenheiros também gostariam, dentistas também gostariam. E por que eu falo isso? Por conta da sensação de insegurança que a população brasileira vive. Esse é o fato. É claro que, com todo rigor,
né, com todo esse, talvez até se fosse o caso, acrescentar um dispositivo para concessão do porte, que hoje não tem, né, que é o estudo social, não só o psicológico, acrescentasse um estudo psicossocial. Se a pessoa que quer ter porte habitualmente se embriaga, frequenta bares, lugares em que pode ter confusão, aglomeração, por que não? Mas retirar o caráter subjetivo da concessão. Isso que eu acho que não é legal, né? É deixar na mão de um agente do Estado para dizer assim, você, como o nosso amigo Mário aqui disse, Mário, apesar de todas as ameaças, apesar de tudo que você passou até agora, eu acho que não está aqui plenamente justificado. E aí um outro que eventualmente foi confrontado lá por alguém, mas que às vezes é um outro perfil de delegado, está lá na consulta do delegado, não, eu acho que realmente está justificado aqui, eu acho que vou conceder. Então nós temos dois casos e eu acho que essa diferença que nós temos que procurar combater. E o Estatuto não faz isso. O Estatuto não faz isso. Eu acho que deveriam criar critérios que garantissem mesmo que, olha, aquela pessoa que vai ter a arma, vai portar a arma, realmente ela tem condições psicológicas, morais, sociais, né? Mas o Estado pode garantir isso? Não pode garantir, como também não pode garantir a arma na mão do policial. O policial, no momento, sei lá, e acontece, a gente sabe que acontece, no momento de loucura, sei lá, às vezes numa reação despreparada, acaba ferindo, acaba matando. Mas eu acho que deveria mudar esse critério subjetivo e, às vezes, até colocar mais rigor em outros critérios, mas que permitissem, né, mediante o cumprimento daquele rigor, a pessoa obter ou não porte de arma de fogo. E quando a gente fala de flexibilização, o Neto falou brilhantemente. Quando a gente fala, olha, eu penso que a advocacia deveria ter esse direito, né? Eu não estou dizendo que todo mundo vai comprar arma, até porque custa caro, o exame para aquisição é caro, você tem que fazer a cada 3 anos, aliás, cada 5 anos, agora renovou agora por 10, que é caro, né? Talvez acrescentasse uma outra exigência, ao invés de você fazer uma prova prática em stand de tiro só no momento da renovação, que fizesse uma prova a cada ano, que fizesse uma avaliação psicológica a cada 2 anos. E então, comprovasse a prática, né? Comprovasse a prática, trace rigor, objetivo, né? Diferente, por exemplo, de um automóvel, né? Automóvel é uma arma, para quem não sabe usar, né? Quantos que pode matar? Mas não vamos sair caçando CNH por aí. O que nós vamos fazer? Rigor. Então você passou de tantos anos, nós vamos diminuir o prazo da sua renovação. É isso que está sendo feito. Talvez estabelecêssemos rigor para concessão. O que não é o caso, por exemplo, de quem já usa em razão de função. A pessoa, quem usa em razão de função, já tem que frequentar curso com uma periodicidade menor, a prova é mais rigorosa, porque você usa aquela arma de fogo no exercício da profissão. E aí, Sarcedo, com todo respeito, não é questão de ter a arma para o exercício profissional. Não é esse o pensamento nosso também. Na verdade, é ter a arma para a defesa pessoal em razão do exercício profissional. Que é esse mesmo critério utilizado quando o legislador previu na Lei Orgânica da Magistratura, o simples fato, são direitos do magistrado portar arma. Na lei do Ministério Público, são direitos do membro do Ministério Público portar arma. Acabou, é direito dele portar arma. Todo promotor porta arma? Não. Quem não gosta, não compra. Todo juiz porta arma? Não. Quem não gosta, não compra. Mas quem se sente inseguro, quem acha que precisa, pelo exercício, por força do exercício da profissão, vai lá e tem o direito de comprar. Eu acho que talvez é esse direito que nós devêssemos iniciar aqui, e mais uma vez eu parabenizo a Trincheira por iniciar esse debate. Eu acho que é um debate que tem que ser fomentado pela advocacia, é um debate que nós temos que avançar. Foi feito um plebiscito da população, vamos ouvir os advogados, vamos perguntar para os advogados o que eles acham.
E aí, mas não com essa ideia de conceder arma para a advocacia. Não, não é isso, gente. Eu falo isso, não é isso que a gente defende. Não é isso. É tratar igual aqueles que exercem atividade de risco. Ponto. Independentemente de ser advogado, ser juiz, ser promotor, defensor público, advogado geral. Permitido. Assim como há disposição na Lei 8.625 de 93, que é do MP, é direito do promotor. Está lá, dentre vários direitos, portar arma. Põe lá no Estatuto da Advocacia, direito do advogado. São direitos do advogado. Temos os nossos incisos, coloca mais um lá, portar arma. E aí, claro, como tem, eu até recomendo depois, os amigos que nos acompanham aqui, a ação ordinária 2.280 do DF Federal, está lá no Supremo Tribunal Federal, que trata justamente uma ação da magistratura, né, dos membros da magistratura. O relator é o ministro Edson Fachin. E eles questionam porque eles, pela interpretação deles, a lei orgânica da magistratura permitiria a posse de arma de fogo, independentemente dessa qualificação técnica objetiva do Estatuto do Desarmamento. Então, veja que seria uma flexibilização ainda maior, né? Porque aí não precisa nem ter análise técnica, não precisa nem fazer prova de tiro, não precisa passar por psicólogo. E aí uma brilhante decisão do ministro Edson Fachin que disse, não, você tem direito, você está afastado do caráter subjetivo. Mas aquele caráter lá, aptidão técnica, você tem que ser aprovado no curso, você tem que passar por um psicólogo, lá tem que ter. E tem que ter para todo mundo. Né? Então, o Estatuto do Desarmamento, Piani, voltando nessa reflexão, e aí eu acho que ele teria que flexibilizar, vou até ser um pouquinho mais abrangente ainda, para toda a população. Para toda a população. Quando a gente fala aqui, mas por que o advogado é melhor do que o cidadão empresário, o cidadão que paga o seu imposto? Realmente, não somos melhor do que ninguém, não. Acho que todo mundo deveria ter o direito. Desde que cumpridos os requisitos lá, tira a objetividade. Eu não preciso provar para ninguém que eu preciso da arma. Só quero ter o direito de me defender. Coisa que o Estado comprovadamente já faz de forma ineficiente. Quero ter o direito de me defender. Eu quero saber que quando alguém mexer na fechadura da minha casa, para arrombar minha casa, estuprar minha filha, eu não quero ter a possibilidade de pegar uma faca de cozinha. Eu quero. Então, eu acho que talvez, havendo rigor, viu? Eu acho até que deve ter mais rigor. Diminui o tempo. Sou contra a renovação a cada 10 anos. Sou contra. Acho que deveria manter no 5. Acho que deveria ter a obrigatoriedade de frequentar clube de tiro pelo menos uma vez a cada ano. Fazer para que a pessoa estivesse sempre apta a usar, né? Porque não é a questão de você ter e portar, é a questão de saber usar. Então, acho que é isso. Poderia até ser mais flexibilizado, poderia atingir mais pessoas, garantir a segurança de mais pessoas, mas com um certo rigor que garantisse, olha, aquela pessoa tem arma, que efetivamente passou por um teste aqui rigoroso, então tem condição, tem o voto de confiança do Estado. E é claro, e aí como tem hoje, né? Olha, foi pego, tá lá, foi pego no bafômetro, perdeu a arma, perdeu o direito ao porte, acabou. Então tem mecanismos de controles que eu acho que seriam mais eficientes, mas não restringindo da forma como é que está. Presidente Leandro Sarcedo, réplica, tréplica, e uma visão aí, tá no mudo. E aproveitando todo esse conhecimento em direito penal, mestre, também uma opinião sobre o Estatuto do Desarmamento, do plebiscito, tudo que ocorreu. E, obviamente, réplica, tréplica. Eu acho que a questão, Piani, até enquanto o pessoal falava, eu estava olhando aqui os comentários e tudo, e a gente vê como isto traz, é um assunto apaixonante e acaba me preocupando e, assim, muitas vezes até reforçando o meu pensamento e a minha ideia
do medo, ou seja, do receio que eu tenho de uma população ainda mais armada do que nós temos, a própria intolerância dos debates públicos que nós travamos. Então, eu não tenho que fazer uma réplica, uma tréplica ao que está dizendo ao doutor Aislan, na medida em que nós estamos aqui tentando construir uma melhora do debate, uma melhora das ideias do debate. E veja, o Aislan é um extremo conhecedor do assunto, extremamente técnico, mas veja bem, nós estamos aqui debatendo em 5 pessoas e é incrível, os 5 têm opiniões diversas. O Neto tem uma opinião que parece com a minha, mas não concorda com a sua. Nos dois opostos, que talvez tenha eu de um lado e o Mário do outro, os outros 3 aqui no meio misturam as posições entre a questão do porte geral e a questão do porte para os advogados. Devo dizer que dentro dos requisitos que o Aislan entende, que ele chama de flexibilização, se isso tudo fosse aprovado e fosse feito, eu estou plenamente de acordo. Não é problema, porque eu entendo que vai ficar muito mais difícil do que é hoje. Se a flexibilização proposta é este tipo de flexibilização, nós estamos juntos, pode contar comigo, porque eu acho que vai ser, aí sim, muito mais técnico, muito mais difícil, muito mais, e nesse sentido. Eu queria... Não falei que o Leandro concordaria comigo até o final da live? Não, mas eu concordo porque eu acho que a dificuldade que você coloca na tua fala é uma dificuldade bastante grande. Eu queria chamar a atenção do ponto, aqui, de novo, uma da sociedade como um todo e a outra em relação à questão própria da advocacia. A sociedade como um todo, eu acho interessante nós estarmos discutindo hoje, em setembro, este tema, quando nós sabemos que temos aí o tal do setembro, a campanha do Setembro Amarelo das campanhas contra o suicídio. Então, vejam, eu concordo, enfim, não é que eu concordo, mas assim, eu compreendo aquilo que as pessoas dizem. Olha, eu preciso de uma arma para me defender. Aqui até disseram que querem que a minha família seja pega, que eu não consiga me defender. Até isso já desejaram aqui no chat. Mas, a par disto, para mim, na minha concepção de mundo, que talvez esteja na Finlândia, como colocaram no chat, uma vida perdida por uma arma em casa, por um suicídio, no momento de desespero de uma pessoa, já é o suficiente para que a gente repense todo esse sistema de arma de fogo que nós estamos discutindo aqui. Este é um ponto. Uma vida de uma criança como essa aí de Cuiabá, que morreu na mão de uma outra criança, porque o pai tinha uma coleção de armas em casa, uma vida basta para que a gente ponha em dúvida tudo isso que nós estamos discutindo. Não precisam muitas vidas. Então, eu peço para que a gente, quando vá discutir, discuta com respeito, discuta com seriedade, porque, assim, é possível compreender aqueles que são a favor, como nós estamos aqui respeitosamente compreendendo. Mas é preciso que se compreenda e se respeite o lado daqueles que entendem que as vidas tiradas por violência, e a violência do crime está na rua. Como eu disse, os policiais estão armados e estão morrendo. Então, é preciso que a gente compreenda que arma, ter mais ou ter menos, não significa que vá se melhorar os índices de criminalidade e de violência íncitas da nossa sociedade, que o Brasil tem todo um histórico de 500 anos de desigualdade, de violência e de ação policial e de ação da sociedade numa verdadeira guerra civil. Então, esta é a primeira parte das questões que eu queria colocar, um pouco um contraponto a tudo que se discutiu. E a segunda, e aqui me debruçando um tanto na legislação, quando aqui o artigo 44 do nosso estatuto diz que a Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotado de personalidade jurídica, forma federativa, tem por finalidade, inciso 1, defender a Constituição,
a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Eu quero pegar aqui e dizer que a nossa instituição, e aqui, mais uma vez, eu não falo em nome da ordem, mas estou aqui para debater ideias que se aplicam à advocacia. Nós temos que entender a missão constitucional e a missão legislativa da nossa instituição, que é defender direitos humanos, que é defender Estado democrático de direito. A ordem, a ideia da organização da advocacia é uma instituição que sempre vai pugnar, dentro de suas bandeiras históricas e institucionais e legais, pela pacificação da sociedade brasileira. E, meus amigos, eu não consigo ver uma via de pacificação com o aumento do número de armas. Não é assim nos Estados Unidos, que é o grande país modelo para que todos olhem. E não é assim aqui, onde nós temos um grande número de armas na sociedade e são 50, 60 mil brasileiros mortos todos os anos. Então, dito isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a fala do Dr. Aislan. Devo dizer que a flexibilização proposta pelo Aislan pode contar comigo, porque é uma flexibilização que vai tornar a questão muito mais difícil. Mas, muito honestamente, seja do ponto de vista filosófico e seja do ponto de vista dos compromissos legais e institucionais, eu tenho muita dificuldade de ver como encampar isto como uma bandeira da nossa profissão. Muito obrigado. Bom, eu acho que a gente debateu tudo que a gente podia com relação à posição da ordem, que com relação a isso, que é algo a ser debatido internamente, algo que no futuro, né, faremos um estudo aprofundado, mas confesso a todos que nos veem que não é em virtude de pressão de quem vive disso, né? Isso não é a nossa prioridade hoje. Dr. Leandro de Sarcedo, nós de Prerrogativas, Dr. Aislan, temos um caminhão de coisas na frente. Inclusive, com relação ao direito do advogado de exercer a sua profissão, que nos dias de hoje está bem complicado, né? Porque vai provimento, vem provimento, audiência que é por vídeo, audiência que é presencial, júri que tentam fazer por vídeo, e por aí vai a lista de absurdos. Então, é algo que a ordem, uma hora, vai debater, sim, mas no meio de uma pandemia é bem difícil, né? Ainda mais os reflexos que isso vai tornar para frente para nós depois, gestores de ordem, nos darão muito trabalho por muito tempo, até tudo isso normalizar novamente, se normalizar totalmente, porque eu duvido que vai. E entendo uma parte com o Aislan, entendo uma parte com o Dr. Leandro. De fato, uma flexibilização do tipo que o Aislan falou, mas no meu entendimento não tem como ser para a população, porque uma coisa nós discutimos o nosso risco de atividade pela nossa atividade. Outra coisa é o que a população sofre, e aí é algo que nós devemos cobrar dos nossos governantes. O Estatuto do Desarmamento realmente não reduziu muito o número de armas, até porque o nosso problema com armas é fronteira, é tudo que passa pela fronteira. Nós vemos no Rio de Janeiro, por exemplo, os criminosos com fuzis, armas que nem são fabricadas aqui, só podem ter vindo de fora, né? Fuzis e pistolas importadas e submetralhadoras. Hoje algumas coisas são fabricadas aqui, mas até há pouco tempo atrás nada era, ou seja, veio de fora, então nosso problema é de fronteira também.
envolve essa segurança nacional, e é por isso que entram muitas armas de grosso calibre. Com o Estatuto de Desarmamento, eu sou de Osasco, todos sabem que todas as armas do Estado eram derretidas aqui, no forno da Cobrasma, um forno industrial de aço. E tudo que a gente via de armas lá eram armas velhas, armas que não funcionavam, aquelas coisas bem antigas mesmo, no tempo da onça, bem antigas mesmo. Então, ou seja, a arma mesmo, ninguém entregou, né? A arma que valia a pena, a arma potente. Foi algo bem hipócrita que ocorreu, mas tem vários lados. Concordo com o Dr. Aislan, concordo com o Dr. Leandro, em partes, em tudo. Vejo como uma atividade, a nossa atividade como risco, mas não sou veementemente contra a flexibilização para qualquer cidadão. Não acho que o Brasil é um país preparado para isso. Não vejo dessa forma. Em que pese ter arma documentada com todos os requisitos, seja muito caro e inacessível para a maioria absoluta da população. Em que pese isso, né? Agradeço a todos. Vou fazer minhas considerações finais. Agradeço aos nossos convidados, Aislan Queiroga, nosso secretário-geral. Muito obrigado por estar conosco. Dr. Leandro Sarcedo, meu presidente de prerrogativas, ao qual eu sirvo e com muita honra e muito orgulho. Sirvo como soldado de prerrogativas porque ele nunca se mostrou superior a ninguém. Sempre foi alguém que andou ao nosso lado como par, assim como Aislan, Ricardo Toledo, Margarete, Raquel e nosso presidente Caio Augusto. Meus irmãos Mário Badures, Neto Atui, sempre bom estar junto de vocês. Estamos juntos. Terça que vem estamos de volta. Obrigado. Passo a palavra para o nosso convidado, Dr. Aislan, depois para o Dr. Leandro, Mário e Neto encerra, que ele é o dono do Zoom, é ele que leva a bola embora. Obrigado, uma boa noite a todos que estiveram conosco. Obrigado, Volpiani. Bom, meus amigos, mais uma vez eu quero dizer da alegria de estar aqui ao lado dos amigos. Sarcedo, que assim como o Volpiani, sou também um fã do seu trabalho, na defesa das nossas prerrogativas profissionais, e é muito bom debater ideias com um amigo, pontos de vista antagônicos, conseguimos manter o respeito e a admiração recíproca, porque sabemos que os nossos ideais são os mesmos. É o bem da nossa classe, é o bem da nossa instituição, é zelar para que tudo isso se harmonize e que nós possamos, quem sabe, um dia, termos a segurança, o respeito, que nós merecemos. Dizer aos amigos Volpiani, ao Neto e ao Mário, são meus irmãos, meus amigos, e também não é por fruto dessa amizade que tem todos vocês o meu respeito, o meu reconhecimento pela dedicação, pelo trabalho que fazem em prol da nossa classe, formando a trincheira como um palco de debate de ideias, como um palco de engrandecimento cultural da nossa classe. E por isso, mais uma vez, eu friso aqui que vocês têm o meu respeito, a minha admiração, e contem sempre comigo. Será sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, debatendo ideias. Quero finalmente dizer aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais que hoje nós, talvez, eu ainda não vi, Sarcedo, nenhum tipo de debate sobre esse tema dentro da advocacia, mas todos nós hoje demos um pontapé inicial para essa discussão. Tenho certeza que isso, como eu já disse, não é competência da OAB São Paulo, não é competência da instituição OAB em si promover a mudança legislativa, mas cabe a nós, advogados, junto aos nossos deputados, aos nossos representantes, talvez de forma institucional também,
começar a amadurecer a essa ideia, né? Até porque, como o Sarcedo brilhantemente disse, nós prometemos defender a democracia. Então, nós precisamos entender o que a classe da advocacia efetivamente deseja, né? Se seria democrático atender. Nós temos hoje mais de 1 milhão, né, Volpiani, de advogados. Vamos consultar os colegas de forma democrática, entender o que desejam e, se a maioria desejar a mudança, vamos trabalhar pela mudança. Caso contrário, vamos respeitar a ideia também e permaneceremos como estão. Mas, se juramos defender a democracia, vamos iniciar esse debate, vamos estimular o debate de forma respeitosa, de forma harmônica, mas nós precisamos, sim, entender o que a nossa classe sente, quais são as dificuldades, e trabalharmos juntos para essa superação. E, por isso, eu disse mais uma vez, não falo isso em nome da OAB São Paulo, tudo o que eu falei hoje aqui foi em nome próprio, em nome de um advogado, criminalista que sou também, mas não foi como diretor de ordem. Mas eu reconheço, de todos esses valorosos amigos que hoje lideram a OAB São Paulo, nosso presidente Caio, nosso vice-presidente Ricardo, secretária-geral adjunta Margarete, nossa tesoureira Raquel Preto, eu reconheço que em cada um dos amigos e também de todos os outros que lideram comissões, nossos diretores de subseção, enfim, todos os nossos gestores, eu reconheço em cada um deles, Volpiani, Neto e Mário, a vontade de verdadeiramente defender os interesses da advocacia. Eu sinto que nesta gestão em particular, todos já conhecem a minha história, né? Vim da periferia de São Paulo, nasci em São Caetano, me criei na periferia de São Paulo, fui para Jales, muito esforço, filho de metalúrgico, muito sacrifício na vida. Reconheço em cada um dos amigos, no Leandro Sarcedo, todos os amigos, todos que trabalham pela advocacia, nessa gestão fazem com um único propósito, de engrandecer a nossa classe, trabalhar pela nossa classe de forma voluntária, para que a gente consiga esse protagonismo social, esse protagonismo profissional, que é o lugar da advocacia, né? Não é à toa que dizem que a advocacia, com respeito a todas as outras, a advocacia é a mais bela de todas as profissões, e é verdade isso, e eu sinto isso, eu tenho certeza que nós lutamos por isso. Portanto, aos amigos do Facebook que nos acompanharam, vamos engrandecer o debate de forma respeitosa, vamos estimular esse diálogo, vamos entender o que a nossa classe precisa, e tenho certeza que a gente vai conseguir ter essa representatividade, ter este avanço, independentemente do resultado, num breve espaço de tempo, porque eu tenho certeza que nossos gestores farão por isso. E fiquem com Deus, meus amigos. Que o Criador abençoe e ilumine a cada um de vocês, a cada um dos nossos amigos que estão no Facebook, para que a nossa jornada seja o menos dolorosa possível, né? Especialmente nessa fase de pandemia. E contem comigo sempre, aquilo que for preciso. Sabem como me encontrar, estou aqui, tenho certeza que falo por mim e pelo Sarcedo, que vai falar também, mas sou um soldado de vocês, sou um servo da advocacia, estou aqui para trabalhar por cada um dos nossos abnegados colegas, advogados e advogadas. Até uma próxima aí, se Deus quiser. Vai, Léo. Dá tchau pra gente aí. Bom, falar depois do Aislan é difícil, né? Aislan, meu irmão, é isso aí mesmo. Você é um sujeito que, de fato, está fazendo história, está fazendo a sua história e fazendo a história, ajudando a construir a história da Ordem dos Advogados do Brasil, com o seu estilo de liderança, um estilo de liderança sempre buscando consenso, sempre buscando diálogo, sempre buscando ouvir a todos, e é por isso que concordamos na grande maioria, na esmagadora maioria dos assuntos, não concordamos em poucos outros assuntos, mas isso faz com que só se reforce o nosso companheirismo, a lealdade e o apoio mútuo
porque a gente sabe que o ideal que perseguimos é sempre o mesmo, que é o bem da advocacia, o bem da Ordem dos Advogados do Brasil e a consolidação do Brasil como um Estado democrático de direito, como uma república federativa. Então, estar ombreado contigo, meu irmão, é algo muito honroso para mim e espero assim continuar durante muito tempo. Então, bom descanso e que amanhã tem mais pancadaria para o nosso lado aí, porque não para, né? E da mesma forma, meus amigos aí da Trincheira, o Volpiani, o Badures e o Neto, muito obrigado mais uma vez. Vocês, de fato, fazem diferença, são grandes gestores de ordem, estão também na união aí, né, na união improvável, né, porque geograficamente um está longe do outro, mas na união improvável das forças e das mentes de vocês, vocês vêm fazendo uma movimentação que é muito boa para a advocacia, uma movimentação de ideias, uma movimentação de militância, uma movimentação daqueles que de fato se preocupam com a profissão, com os destinos da profissão, porque de fato vivem da profissão. Que esta é uma grande diferença dessa nossa gestão e desse grupo que hoje está à frente da ordem, na grande maioria, na seccional e na grande maioria das subseções. São grupos, as respectivas diretorias e também a seccional, são grupos formados por advogados de fato militantes, que vivem da advocacia e que se preocupam com a efetiva melhoria das condições da advocacia como forma de, inclusive, de sobrevivência própria, porque se a profissão como um todo sossobrar, né, usar uma palavra bonita, mas se a profissão toda não superar os momentos de crise, agora vivemos um momento muito difícil da questão da pandemia, todos nós não sobreviveremos. Então, estamos todos juntos, de mãos dadas, na luta, nessa trincheira, como diz aí o próprio nome do grupo, buscando cada dia mais melhorar a nossa gestão, a gestão comandada pelo presidente Caio Augusto, e isto significa sempre estar à disposição dos amigos, à disposição das amigas, ouvir os colegas e tentar atender a todos, indistintamente. Hoje, na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, não importa se o sobrenome tem tradição quatrocentona ou se um advogado que tem o grau universitário na primeira geração da família. Todos nós, todos os inscritos, merecem da nossa gestão, merecem do Dr. Aislan, merecem do Dr. Caio Augusto a mesma atenção e a mesma dignidade do atendimento. Então, eu só posso agradecer e dizer do orgulho que estar caminhando ao lado de todos vocês e, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade de fazer o contraponto dessas ideias. Muito obrigado, boa noite. Bom, nosso querido Volpiani me escalou aqui para ser o primeiro da trincheira a despedir, né? Nos despedirmos. E eu queria, assim, deixar externado aqui o orgulho que eu tenho de ser amigo dessas duas figuras, no bom termo, entre aspas, desses dois monstros, Leandro Sarcedo e Aislan de Queiroga Trigo. Leandro Sarcedo, por ser sempre um norte também, intelectualmente falando, pelo berço que teve e pelas suas pontuais considerações, principalmente porque sei da luta que travas diariamente em prol da nossa classe. É, acima de tudo, um humanista. E, ainda que nesse ponto específico, né, não existe uma unanimidade em nada na vida, eu ouso, talvez, divergir, né, dessa questão, mas fico até muito feliz porque, ainda que nessa questão eu tende a me orientar muito mais pela visão do Dr. Aislan, teve aqui o Dr. Leandro Sarcedo a hombridade de dizer que reconhecia na fala do Dr. Aislan, né, e concordava nos termos que ele nos predispôs.
Isso só os grandes possuem, né? Esse comprometimento, acima de tudo, pela nossa classe. O Dr. Aislan é um grande amigo, né, do qual eu conto quase que diariamente. Sempre uma alegria tê-lo aqui na Trincheira. Os valores que nos movem são todos, invariavelmente, em prol da nossa classe, em prol de uma sociedade mais justa, menos desigual. Infelizmente, todos nós vivemos num país onde que essa matéria de segurança pública sempre vai ser um problema muito grande. Principalmente porque nunca houve, talvez, uma política séria, não só de implementação, mas sim de reconquistar tudo aquilo que foi perdido e que nos coloca na berlinda todos os dias. Nós temos um Código Penal de 1940, nós temos um Código de Processo Penal de 1941, nós temos uma Constituição Cidadã de 88, né, que até hoje não é aplicada da maneira correta. Nós como advogados, fazemos a conciliação entre o Poder Judiciário e os valores estipulados e esculpidos nessa República. Nós, advogados, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, né, indispensáveis à administração da justiça. Então, deixo bem assim registrado a minha admiração, né, e mais uma vez, na sua pessoa, homenageando ao AB São Paulo, e principalmente também me dando o privilégio, talvez, me dando a possibilidade de, na sua pessoa, que eu sei que é colecionador de armas, né, atirador, também mandar um abraço a todos os meus amigos que são CACs, né? Muitas das vezes essas pessoas acabam tendo um rígido controle estatal, quando, na verdade, deveriam ter um tratamento completamente diferente. E aí eu sou obrigado aqui a lembrar do meu querido irmão, Dr. Felipe Furtado, que, quando esse é o tema, ele também tem sido, né, um amigo de sempre que muito compartilha dessas questões. Mas, nesse país, por exemplo, né, foi falado de armas, tal, o veículo é uma arma, né? O doutor Aislan está certo. O veículo é uma arma. Se nós formos dar uma simples olhadela, vamos dizer assim, uma lesão corporal culposa no trânsito, hoje ela é mais apenada do que uma lesão corporal leve no Código Penal. Todos os crimes que envolvem patrimônio, por exemplo, eles são muito mais protegidos do que a própria questão da nossa vida, vamos dizer assim, né? E aí o Volpiani nos falou da questão da Lei 10.826, né, de 2003. Essa lei, o Estatuto do Desarmamento, aí eu digo para todos, né, ela só soube impor um rígido controle, na verdade, uma política de desarmamento da população civil, né, restringindo no nível máximo a possibilidade das pessoas possuírem armas de fogo e munições, né? Então, assim, é uma marca indelével do Estatuto do Desarmamento tornar muito mais difícil, né, a aquisição de armas, a obtenção da autorização para o porte, para os cidadãos que não fazem parte do rol dos agentes de segurança pública. E isso é muito complicado, senhores, principalmente para nós, os advogados, que nós não sabemos de onde que vem o perigo. Por exemplo, não vou citar aqui para ser injusto, processo em andamento, mas eu com o Dr. Neto já tivemos a oportunidade de enfrentar verdadeiros bandidos, né, que têm ali um distintivo, uma farda. E aí a gente não sabe se o risco que ocorre vem da polícia. Assim como também já enfrentamos inúmeros, principalmente o Tribunal do Júri, inúmeros bandidos, de fato, armados. Mas, ainda que nos países evoluídos, de primeiro mundo, onde um cidadão, a primeira coisa que ele tem à disposição é a sua arma de fogo para se defender. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a população é desarmada, enquanto toda essa gama do crime organizado e qualquer bandidinho, vamos dizer assim, de pé de chinelo numa esquina, tem uma arma de fogo para nos afrontar, para nos colocar em risco, para nos tirar a nossa vida. E muitas das vezes é o sangue dos advogados que correm nas ruas das grandes cidades e do interior também. E aí é onde eu posso dizer para vocês que o porte de arma, na minha visão, acima de tudo, é para se defender. Tá? Na alusão à excludente de licitude, prevista no artigo 25 do Código Penal, né? Nós temos
que ter a possibilidade daqueles que necessitam, mas ter a possibilidade legal de termos uma arma de fogo. E isso é uma questão que, particularmente, eu fico muito feliz, porque sei que estou aqui na presença do Dr. Aislan, e eu sei, tenho fé de estar vivo, mas para assistir, que estamos aqui diante do futuro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. E fico muito feliz porque sei que o amigo tem essa opinião, que é a mesma que a minha, que é de não poder deixar nós, advogados, enfrentarmos, né, aqueles que nos querem o mal, né, dando a testa ou o peito para que eles atirem, né, ou para que eles façam de qualquer outra forma. Poderia citar aqui N casos de advogados que foram assassinados no seu escritório de advocacia. Aqui um caso mais emblemático na Baixada Santista foi o Dr. Walter de Carvalho. Então, meus amigos, eu sei que eu me estendi, né? Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Aislan, Dr. Leandro Sacedo, meus irmãos, Popiani, Neto Atui, todos aqueles que todos nesses últimos dias têm me mandado mensagens parabenizando, e eu faço aqui esse registro, porque daqui a 2 dias deixo de exercer a presidência e volto ao meu cargo como vice-presidente aqui na subseção São Vicente. Mas, assim, eu quero agradecer todos os parabéns que recebi, todos os elogios. Não foi fácil, né, estar nesse posto, nesse momento mais difícil que atinge a humanidade na pandemia, mas de lutar, né, em prol da nossa classe. E aí eu tenho certeza que todos vocês foram fundamentais para me servir como exemplo, né, como algo, né, de fato a me espelhar. Então vocês tornaram esse limiar muito mais fácil, né, no momento tão difícil. Se puder, talvez, eu quero só desfechar, e todas as vezes que eu vou para o tribunal do júri, todas as vezes que eu vou no plenário, eu cito um trecho de um livro bem antigo que eu tenho, que logo no começo, né, eu comprei no sebo em São Paulo, né, de Antônio Lemos Sobrinho, e quando ele fala de excludente de licitude, o que nós queremos, ter uma possibilidade simples de, como advogados, nos defendermos, ele diz assim, abre aspas, o que agiu em defesa pode, repetindo as lições de Carrara, olhar serenamente para os juízes dizendo-lhes, estive no meu direito exercendo a defesa privada quando tardava a tua proteção. Não me podes punir. A lei natural armou-se dessa segurança para que os inocentes fossem protegidos e não para que fossem prejudicados. Não peço piedade, mas sim justiça. Fecha aspas. Senhores, uma grande honra mais uma vez. Fiquem todos com Deus, se cuidem. Até a próxima trincheira. Muito obrigado. Finaliza, Popiani? Eu já encerrei. Aí eu passei para os nossos meninos. Bom, eu para finalizar, né, eu quase advogando há quase 15 anos, e uma coisa que eu aprendi que na democracia, um dos pilares da democracia é o respeito. E como o nosso presidente Caio fala, respeito é uma via de mão dupla, né? O debate de ideias aqui que nós tivemos hoje, com contrapontos diferentes, não quer dizer que quem está certo e quem está errado. Eu aprendi algo, né, fazendo barras de axis, que o fundamento é o seguinte, que não existe certo e errado. Por exemplo, aqui no Brasil, se nós falarmos que vamos assar um cachorro, vamos matar um cachorro para nos alimentarmos, as pessoas vão ficar perplexas, achando que isso é errado. Se nós formos agora para a China, lá é normal, né? Agora vamos para a Índia, onde a vaca é sagrada. Aqui no Brasil, tirando os veganos, né? Quando nós vamos comemorar algo, o que nós fazemos? Matamos um boi, uma vaca. Então não existe certo e errado. Assim como a China está para o Brasil está para a Índia. O debate de ideias serve para fortalecer um ideal, a busca de um ideal. Então, às vezes não serve, né? Não é para dizer quem está certo e quem está errado. E feitas essas considerações, né, Dr. Aislan, Dr. Leandro Sacedo, hoje o debate foi magnífico. Eu só tenho a dizer uma coisa para os senhores me representam. É assim que tem que ser
aqueles que nos representam lá na seccional. E aqui os nossos live espectadores, né? O doutor Aislan deu uma importante, né, dica, né, de ouvir a advocacia, né? E se a advocacia quer buscar o direito ao porte de armas, contem comigo, e se for encampar, só me ligar, eu estou dentro, né? E fica aqui a minha gratidão e minha admiração e respeito a você, Aislan, e a você, Leandro. Meus irmãos, Volpiani, Mário, acho que a Trincheira nunca teve um debate de tão alto nível. Hoje aqui eu reparei aqui que não baixamos de 50 pessoas, o pessoal ficou até o final. Então, A gente isso é passou tá perto de 2.000 pessoas que viram a gente. Ou seja, isso é um sinal de qualidade e de quanto a advocacia precisa debater e discutir esse tema. Então, meus irmãos Aislan, Leandro, Volpiani, Mário, foi uma satisfação estar com todos aqui. Muito obrigado, uma boa noite a todos.